Salve Kardec. Não poderíamos, né, deixar de esquecer, né? Poderíamos esquecer do nosso grande amigo Allan Kardec. E eu vou cantar. O Homem Bom. Essa música foi Roberto Carlos que homenageou o Chico Xavier.
Agradecendo mais uma vez a presença sua, do Roberto, e tantas vezes vem aqui para analisar nossas orações, no início das nossas palestras, dos nossos trabalhos. Jesus abençoe sempre, domingo. Só tem um minuto para agradecer ao Senhor para vocês. Só um minutinho de paciência para que a gente possa. Vamos esperar um minutinho para que a gente possa preparar aqui o lugar para o início da palestra. Boa tarde. Boa tarde. A gente fica meio aflito
quando veio, falando de Chico, de Boa Nova de Jesus e de Kardec, depois eu, no finalzinho da fila, a responsabilidade é tão grande que a vontade é desistir, é sair daqui. Mas a gente sabe que a verdade, ela é como uma luz branca, e que os prismas vão decodificando essa luz branca em faixas coloridas, com vibrações específicas, e que cada uma dessas cores, dessas luzes coloridas, que se bipartem ou se repartem na energia da luz branca, essas faixas têm uma finalidade útil. Cada uma delas tem uma aplicação útil. Assim, nós temos a certeza que durante esta semana, este título básico das reflexões, ele será visto de múltiplas formas. Cada um que aqui se apresentar estará trazendo o seu enfoque, a sua visão, aquilo que mais lhe chamou a atenção dentro da proposta temática da semana. E nós não seríamos diferentes. E nós trouxemos, então, as nossas reflexões em cima, talvez, do livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia, onde no Novo Testamento está toda a Boa Nova de Jesus, e ali dali que foi retirada essa frase. Então era preciso que a gente mergulhasse, e como disse a Fátima, a nossa característica é uma característica de estudo. É isso que nós gostamos de fazer, é isso que a gente consegue fazer de melhor. Então, com certeza, o nosso convite para essa tarde é que a gente possa estudar um pouco. Estamos numa semana do livro. O livro não surgiu por acaso. Os livros vêm a nós para que sirvam, sim, de reflexões, de estudos, daquilo que a gente possa tirar de melhor dali. Quando a música dizia que Chico era mensageiro e que não trabalhou sozinho, nós sabemos de todas as obras que aqui estão, e todas aquelas que aqui não estão também, mas que nós conhecemos, dos quase 500 títulos de Chico Xavier, quantos espíritos. Ele foi mensageiro naquele momento para nos clarear a mente, para nos ajudar a ver a vida de uma forma diferente. Então, se nós temos tanta ajuda, por que não usarmos a nossa cabecinha para pensar? Por que não ousarmos ter uma visão própria de todos os fatos? Porque precisamos ficar na dependência de que alguém nos diga é assim ou é assado. Não, não vale a pena. Nós somos inteligências, nós somos filhos de Deus, nós temos condição de digerir isso que nos é trazido, aproveitar ao máximo e aplicar em nossa própria existência. Quando nós vamos ao Sermão do Monte, que é essa parte que todos dizem, se tudo se acabasse, ficasse só o Sermão do Monte, isso seria suficiente. E nós fazemos uma ideia muito reducionista do Sermão do Monte, dizendo apenas das bem-aventuranças. É verdade, ele contém as bem-aventuranças, mas ele contém muito mais. Porque as bem-aventuranças é o momento em que Jesus fala as aflições dos seres humanos, as dificuldades que cada um estava enfrentando, dizendo que tivessem força, tivessem esperança, persistissem, porque haveria de ter solução a todas aquelas dores. Ótimo, isso ele falou, de um modo geral, que atinge a todos nós e a todos aqueles que naquele momento ouviram. Mas ele não se restringiu a isso, porque em seguida ele faz algumas falas onde ele chama a atenção severamente daqueles escribas e fariseus que teriam já a condição de iluminar aquelas consciências e não o faziam. Mantinham aquelas criaturas presas a ritualismos, presas a dogmas estipulados por eles, a compromissos outros. Então ele diz, ai de vós, escribas e fariseus. E ele enumera 8 ais. Ai. Porque não seria fácil responder por aquilo que já estamos capacitados em realizar e não realizamos, ainda mais por uma intenção de tirarmos proveito de alguma sorte e
de mantermos as outras criaturas na ignorância, escravizadas àquelas condições trazidas. Então Jesus, ele faz um alerta, mas em seguida, após chamar a atenção daqueles que teriam a responsabilidade, ele chama a atenção daqueles novos trabalhadores que se juntavam a ele e queriam assumir, sim, uma tarefa de divulgação para diante. Ele chama a responsabilidade de cada um que ali se encontrava e faz um alerta a todos os cristãos. E é esse o ponto exato em que a frase que é base para as reflexões desta semana foi tirada. Está lá em Mateus, capítulo 6, ela é o versículo 22 e 23, mas nós temos o que antecede o 21 e temos depois o que precede, que é o 24. E aí nós vamos ver uma coisa interessante, parece uma coisa até fora de propósito. Diz assim o versículo 21, quando Jesus chama a atenção daqueles primeiros cristãos a respeito de juntar tesouros. E ele fala dos tesouros do céu e dos tesouros da terra. E diz que não seria possível juntar ou investir somente em um ou em outro, porque onde estivesse o nosso tesouro, aí estaria o nosso coração. O que significa dizer que aquilo que ocupa o nosso interesse primeiro, aquilo que ocupa o sentido da nossa vida, é aí que nós investimos todas as nossas forças e sentimentos. Então, para reforçar isso, no versículo 24, ele fala assim: nós não podemos servir a dois senhores. Servir, à época do Cristo, era estar escravo, servidão total. Então, ele diz, não dá para você atender as solicitações das duas situações, daquela dos céus, dos tesouros dos céus, ou daquela dos tesouros da terra. É hora de escolher. Ele veio a boa nova do Cristo, mostrando coisas melhores, dizendo da nossa liberdade de escolha. Nós tínhamos o direito de escolhermos, mas é preciso ter atenção naquilo que estamos escolhendo. Mas o interessante é que entre um versículo que está falando de tesouro terrestre, tesouro celeste, e outro falando que nos tornamos escravos de dois senhores, ele coloca exatamente esse que é o alvo da reflexão, que é o versículo 22, que na sua íntegra diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas mesmas trevas. Interessante, porque Jesus colocaria entre duas falas a respeito dos bens terrenos, a respeito do nosso modo de querer coisas na terra, ele coloca algo que não tem nada a ver com dinheiro, algo que não tem nada a ver com poder terreno, dizendo, fazendo um alerta: olha, preste atenção, os olhos são as lâmpadas do corpo, ou a candeia do corpo, dizendo que os nossos olhos é que fazem iluminação interior, uma iluminação interior que vai atingir sim ao espírito na sua grandeza, na sua maturidade, mas vai atingir ao corpo espiritual e vai atingir ao corpo físico. As vibrações energéticas que nós produzimos com os nossos pensamentos a partir de como vemos aquilo que vemos, é que trará dentro de nós resultados estrondosos, ruins ou benéficos, coisas boas para o nosso acontecimento. Então Jesus faz uma pausa para falar disso, mas por que ele encaixou isso aí? A questão está lá na parábola do Senhor da vinha, quando Jesus disse que um senhor saiu a contratar serviçais para a sua vinha. E logo as primeiras horas da manhã contratou um grupo, e vai ao meio-dia contrata outro, e mais ao final da tarde outro, e no final da jornada, que era um dia de trabalho, ele chama todos para uma fila para fazer o pagamento. E começou pagando logo aqueles que chegaram por último. E pagou o mesmo valor
do que aqueles que chegaram nas primeiras horas. Então trabalharam muito mais. E aí, claro, houve algo da parte daqueles de reclamar. Como o Senhor poderia pagar a mesma coisa para aquele que trabalhou tão pouco, quanto para eles que trabalharam tanto? E o Senhor diz a eles simplesmente: os teus olhos são maus porque eu sou bom? Quer dizer, como é que você está olhando essa história? E o que é que você tem a ver com isso? A bondade é minha. Se você vê erro nisso, é um problema seu. Por que é que você vê isso de uma forma ruim? Porque afinal, você foi contratado para um trabalho, fez o acordo que estava bom, deveria cumprir a sua jornada, foi acertado o seu salário. Por que é que você agora reclama se para o outro há um contrato diferente, um valor diferente? Esse não é o seu? Mas é assim que nós nos comportamos na vida. Nós queremos olhar para a nossa vida medindo pela vida do outro, aquilo que acontece com o outro. Ou, às vezes, a gente vê o sucesso de uma pessoa e diz assim: mas Deus não é justo. Eu luto tanto comigo, nada dá certo, porque com aquela pessoa, menor esforço e tudo de bom acontece com ela. Afinal, o que é que nós temos com a vida do outro? É essa questão que Jesus levanta, chamando a atenção e a ligação entre dinheiro e poder que ele faz, que faz a respeito dos olhos, é por conta disso. Por acaso, teu olho é mau porque eu sou bom? Não, teu olho é mau porque você é mau. Por isso, o teu olho vê coisa errada. Por isso, você só vê o que não deve. Porque essa é a sua natureza. É o chamamento do Cristo. E ele, em seguida, vem então dizendo nas suas palavras: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A luz é uma condensação de energia, é uma capacidade vibratória. E se nós damos à nossa energia própria um direcionamento mais saudável, com certeza toda a matéria em nós será mais saudável. E aí muitos poderiam dizer, diante de tantas homenagens feitas hoje ao Chico, e lembrando a sua vida terrena, essa sua última encarnação, que reconhecemos esse espírito com o nome de Chico Xavier. Então nós poderíamos dizer: mas o Chico era um homem tão bom, era um homem luz, era um homem bom, porque ele tinha tanta doença, porque ele sofria tanto. Não é possível que a espiritualidade não tivesse piedade desse homem. Falando sobre a questão dos olhos do Chico, e o tema são os olhos, ele próprio dizia, quando uma certa feita, lá na década de 80 ainda, ele foi questionado por que ele não fazia uma cirurgia espiritual com o Zé Arigó, que era aquele médico bastante conhecido, que fez muitas cirurgias no Brasil inteiro e para pessoas até de fora do Brasil. Porque assim ele ficaria livre do problema dos olhos. E ele disse: ah, meu filho, acontece que isso é um acerto que eu estou fazendo. E se eu me poupar dessa dificuldade agora, eu só vou arrastar para a próxima encarnação. Conta-se que Chico teria tido encarnações anteriores, narradas lá há 2000 anos, narrada da expressão de Lívia e de Flávia, que ele teria sido essas duas personagens e que tiveram problemas com os olhos. Então talvez esse espírito quisesse dizer que na trajetória que lhe era própria, da intimidade da sua vida, da responsabilidade do seu existir, ele ainda estava acertando algumas arestas de um passado talvez muito distante, e que se agora ele fizesse algo para interromper o curso daquela cura que ele precisava ter enquanto espírito, talvez ficasse comprometido para uma próxima encarnação. E ele estava desejoso de se ver livre. Parece masoquismo aos nossos olhos. Parece absurdo que uma pessoa não queira se submeter a alguma coisa para livrar-se do mal.
E isso é tão real na vida do Chico, que embora essa fala de uma possibilidade desse tipo de cirurgia, que ele não se sujeitou, a vida inteira ele passou por médicos, oftalmos, ele cuidou com as possibilidades que a medicina terrena lhe oferecia, sem abusos, sem muitas coisas, cumprindo a parte que lhe dizia a respeito. Mas analisando essa fala de Jesus, ele diz: mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou seja, todo o corpo vai sofrer. Todo o corpo estará num nível vibratório que não faz a irradiação de luz. É um nível vibratório tão denso, onde a luz é fosca, ela não brilha, ela não se irradia. É isso que ele está dizendo. Quando fazemos coisas indevidas, fica difícil para nós esse tipo de vibração. Talvez fosse isso que Frederico Figner, no livro Voltei, questionasse tanto: onde está a minha luz? Onde está a minha luz? Eu fiz tanta coisa boa. Ele fez verdadeiramente coisas boas pelos outros, mas não fez tantas coisas boas para si mesmo. Nós temos que fazer para os outros e para nós mesmos. E coisas boas para nós significa, primeiro, olharmos para nós mesmos, verificarmos as dificuldades para podermos trabalhar cada uma delas. Aí nós estaremos fazendo coisas boas por nós mesmos, mudando o nosso jeito de ser. Fazemos muito pelos outros, mas não queremos às vezes mudar uma vírgula do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. Queremos continuar do jeitinho que somos. O que estamos fazendo verdadeiramente de bem para nós? Nada. Nós ocupamos com os outros e não nos ocupamos de nós mesmos. Sua luz será treva. Quão grandes serão essas mesmas trevas? Puxa, mas será que existe luz que é treva? Luz, sim. Hoje nós podemos falar em luz negra. Hoje nós conhecemos luz negra, usada nos shows, nas apresentações. Existe luz negra. Então do que é que eu estou falando? De uma luz que tem uma vibração diferente. Por isso ela tem aquela coloração diferente, porque a sua vibração, o seu filamento, o seu potencial é diferente daquilo que é apresentado. Qualquer coisa que em nós conduz os nossos passos é um agente clareador para os nossos passos, mas nem sempre é um agente de luz para os nossos passos. Nós vemos um exemplo disso na vida do Dr. Saulo de Tarso. Todo o conhecimento que tinha, toda a vida que vivia, mas o momento em que verdadeiramente ele encontra uma luz que o cega. E a partir dali, ele se torna outra criatura. Ou seja, ele saiu de uma frequência vibratória densa, terrena, material, nas conquistas que o mundo oferece, para mergulhar ou para ascender a um nível superior, onde a frequência vibratória seria outra, a iluminação seria outra, porque o trabalho seria outro. É isso que nós vemos. Então, uma luz que fala tenebrosa é essa luz que apenas o conhecimento do mundo nos dá, mas que não acrescenta à nossa vida de espíritos algo melhor. Pode nos fazer criaturas de sucesso no mundo material, mas não quer dizer que somos criaturas de sucesso no mundo espiritual. Que a nossa vida, a nossa encarnação foi um sucesso aqui, para nós espíritos. Então é dessa matéria que Jesus está falando, e nós vamos refletir um pouquinho sobre a condição de Jesus falar a respeito do olho, ser a candeia do corpo. Por que é que Jesus falava assim? Porque para Jesus a luz o olho não era apenas uma parte do corpo humano, com uma função biológica ou fisiológica de estruturas humanas. Quando ele está se referindo a este olho, ele está falando da visão do ser por inteiro, o como cada um vê. É uma visão muito mais profunda e que até talvez uma pessoa
que estivesse impedida de ver a luz do dia poderia ter uma grande luz interior e uma visão diferente do existir. O que significa dizer que é muito maior, e é tão maior, e não foi só Jesus quem entendeu assim, que nós vemos que os rabinos da época de Jesus já diziam que os olhos e o coração são os agentes do crime que nós praticamos. E é por isso, talvez, que nós tenhamos falas do tipo: se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Não é o olho, globo ocular, mas é esse jeito de olhar para a vida e de fazer alguma coisa com aquilo que estamos vendo. E alguma coisa que não é saudável, alguma coisa que não é boa. Então o convite é que a gente corte esse jeito de ser, que a gente tire de dentro da gente esse modo de ver a vida, porque isso só nos causará prejuízos com toda certeza. Na nossa atualidade, nós vemos assim, dos nossos antigos contemporâneos, eles diziam: os olhos são os espelhos da alma. Existem poemas, existem canções, onde falam que os olhos são os espelhos da alma. E é uma verdade. É uma verdade que os antigos já diziam, porque nós mostramos as nossas qualidades anímicas, qualidades da alma, através do nosso olhar. Mas não é só do olhar que dirigimos a esta ou aquela pessoa. Não. É o nosso modo de olhar. É isso que nos revela. É o como vemos aquilo que está nos cercando. A mesma cena que uma criatura vê, outra estará ao seu lado, vendo do mesmo ponto, do mesmo ângulo, e fará uma interpretação diferente. Por quê? Ela está vendo com as ferramentas da própria alma. Ela não está simplesmente enxergando a cena. Ela vê em profundidade com os valores que está trazendo. Então nós criamos sim alguns valores que dão essa conotação de como vemos. No momento atual, agora, muito recentemente, surge uma expressão, principalmente nesse meio de corporativo ou no meio de sucesso motivacional, enfim, naquilo que o homem ainda continua procurando, do valor do dinheiro e da posição social. Vemos milhões de palestras nesse aspecto, para ensinar como ficar rico, como ter sucesso, como subir na vida. Enfim, nós estamos vendo aí o povo pagando muito para descobrir o segredo. Na verdade, o segredo é do expositor, porque é ele que está faturando sobre as suas palavras, né? O segredo é dele. Mas existe uma palavra que está sendo muito usada, chamada mindset. É uma mente, como nós poderíamos dizer, formatada dentro de alguns princípios. Essa expressão está dizendo por que uma pessoa não tem sucesso. Porque o mindset dela, ou seja, todo o arcabouço de como ela pensa sobre aquele determinado negócio, não satisfaz e ela precisa mudar. Se ela quiser ganhar alguma coisa, fazer diferente, ela tem que mudar a maneira de pensar e de olhar os seus negócios. Esse é um convite. Podemos aplicar isso à nossa vida. Todos nós temos este mindset, que é exatamente todo o material que nossas mentes foram nutridas e que hoje dão para nós a condição de fazer escolhas, ou de pensar a vida, ou pintar o quadro da vida com as nossas cores. E é assim que nós vemos uma criança que teve pai envolvido com alcoolismo em grau bem grave e passou uma infância envolvido com aquela situação, cresce e acha que alcoolismo e que aquele modo de viver é normal. Então, que todos podem se comportar assim, não vê erro nisso e continua seguindo aquele caminho, porque ele introjetou aquela informação. Ou de alguém que viveu no lar, às vezes, um quadro de infidelidade
presenciou isso, gravou na sua mente isso, e para o seu desenvolvimento futuro, tá bom, a infelicidade é para todos, ou leviandade, e aí é característico da sua expressão, piadinhas chulas, palavras indecorosas, comportamentos indevidos, e ela acha normal, porque é isso mesmo que o arcabouço mental dela tem como modelo. Então o convite o tempo inteiro de Jesus é que a gente comece a perceber o que é que estamos trazendo na formatação do nosso campo mental, daquilo que é substrato para as nossas ações de hoje. E é daí que diz que os olhos refletem o que somos. Aquela pessoa que tem um olhar malicioso, olha para o outro, e Jesus diz: quem olhar para uma mulher com maus olhos, para com ela já pecou. Ele falava exatamente daquilo que estamos trazendo, porque o nosso pensamento se constrói em cima daquela imagem que foi enviada ao cérebro. E ele já teceu toda uma história a partir dali. Nós temos que ter este cuidado de aprendermos que precisamos mudar. E o desafio para nós nesse instante, na doutrina espírita, desde a chegada da doutrina espírita, é o convite à mudança. Desde o livro dos Espíritos, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o tempo os Espíritos estão nos convidando a processarmos mudanças em nós mesmos. E nós ficamos naquela, ainda de ter o comportamento: fulano iria ter vindo hoje ao centro, a lição ia servir para ele. Que pena que ele não teve. Não. Por que é que aquela lição só vai servir para o outro? Será que ela não se aplica a mim? A mim que estou ali ouvindo, a mim que estou ali digerindo tudo aquilo que está me sendo passado? Por que é que eu estendo isso ao outro e não olho para dentro de mim para observar esses fatos? Então, se nós temos hoje pessoas que estão enxergando o mal, e como temos, é uma passeadinha pela internet, e nós vamos ver como as pessoas só veem o que é ruim e só comentam o que é ruim. A notícia ruim ganha manchete das 6 da manhã à 1 da madrugada, todos os momentos, todos os canais, todas as revistas, todos os jornais. Porque nossos olhos estão voltados para isso. Então, o que podemos pensar das pessoas que têm esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento? A criatura que só enxerga o mal. Primeiro, ela é sempre desconfiada. Ela é desconfiada até dos relacionamentos de amizade, afetivos. Qualquer pessoa que dela se aproxime, ela fica pensando: o que será que você está querendo? Não é possível alguém querer se aproximar sem qualquer interesse. Todo mundo quer alguma coisa. Então ela não se entrega por inteiro, ela não vive por inteiro um relacionamento de amizade, ela não vive. Ela é cheia de reservas, está se tendo sempre um pé atrás. Eu não sei porquê, se a gente só anda com o pé para frente. Como é que eu fico com o pé atrás e quero andar? Veja como isso me prende. Até na expressão que a gente está comentando. Isso me segura feito uma âncora, um grilhão que não me deixa dar o próximo passo. Porque eu estou ali nessa disposição de pé atrás com todo mundo. Nós não somos honestos nas nossas amizades. Nós não somos honestos nos nossos sentimentos. Nós não revelamos nem a nós mesmos. Como querer honestidade nessa vida que estamos levando? Então temos sim essas criaturas desconfiadas que não vão confiar em ninguém e estão sempre fazendo mau juízo do outro. A questão é: com que elementos ela julga a vida do outro? Com aqueles que estão dentro dela. Quais os valores que ela está dentro dela? Então, se ela julga mal a tudo e a todos, se ela é desconfiada
desconfiada com tudo e com todos, é porque esse é o seu mundo interno, onde o mal se faz presente. É a tal luz tenebrosa que Jesus está falando. Essa luz que esconde um punhado de coisas nas sombras da ignorância e dos sentimentos mais complicados. Nós não temos a capacidade de mostrar verdadeiramente o que somos. Além do mais, pessoas que pensam constantemente o mal são pessoas pessimistas. Esse é o mundo, não tem jeito. Não vai dar certo mesmo. Podia uma bomba atômica explodir e tudo isso aqui pelos ares, porque não tem salvação. Engano. O mundo não é isso que estão pensando. Até porque, se eu concordasse com uma frase dessa, com certeza eu estaria admitindo que Deus não existe, não sabe o que fez, e Jesus, que é o dirigente espiritual desse planeta, então, falhou redondamente na sua tarefa. Eu ia admitir isso, mas não é assim. Ela é pessimista, tudo está mal, tudo está ruim. Há aquela outra criatura, e esta aqui é aquela sempre chamada de criatura reativa, porque ela age no instinto, porque ela age sem pensar, ela dá o troco naquela hora, depois se arrepende amargamente. Muitas vezes vem mansinho. O povo ainda diz assim, um cara de cachorro que caiu da mudança. Isso é a mudança da carroça do passado, né? Porque agora a gente não tem mais mudança desse tipo. Mas ia toda mudança da carroça e o cachorro também. E às vezes o cachorro cai. É a cara do cachorro que caiu da mudança. Volta por isso mesmo. Porque ela é essa criatura reativa. É essa criatura que age sem pensar. Porque esse é o nível de maturidade espiritual que ela está portadora. Ela não será assim para a eternidade. Ela também sofrerá as suas mudanças na eternidade, como todos nós estamos mudando a cada dia um pouquinho do nosso ser. Então, encaram a vida de uma forma complicada. É aquela criatura que, se chegar em casa e tiver um pedaço de bolo lá cobertinho sobre a mesa, vai dizer assim, ah, que coisa, imagine, comer o bolo quase inteiro, deixar só um pedacinho para mim. E não come de raiva, morre de desejo, vai dormir com fome, repensando o bolo e não come, porque está com raiva. Acorda avessa no outro dia, porque deixaram só um pedacinho. Enquanto a criatura proativa, a criatura que raciocina de forma diferente, ela diz assim, nossa, que delícia, deixar um pedaço de bolo para mim. Senta e come com o maior prazer e vai dormir em paz. O pedaço era o mesmo. A diferença é como olhamos, o que pensamos, como reagimos. Essa é a diferença. É isso que Jesus chama a atenção, de que precisamos observar estas coisas em nós. E elas não são difíceis. Se a gente for honesto de verdade, nós vamos perceber a hora que nós fazemos essas coisas. Com os ensinamentos da doutrina, todas essas obras que chegam até nós, é interessante porque nós vamos modificando o jeito de pensar, graças a Deus. Vamos modificando o jeito de pensar. E numa hora em que fazemos uma bobagem semelhante a essa, ficamos vermelhos, sozinhos e no escuro, com vergonha de nós mesmos. Há uma campainha que toca dentro de nós. E a gente fica ali, morrendo de vergonha, ninguém viu, ninguém sabe o que a gente pensou, mas nós sabemos. Por isso, o Tribunal da Consciência é aquele que não dá trégua e que é implacável. Porque nós estaremos, sim, claro, e isso é um bom sinal, gente. Quando nós passarmos vergonha pelas atitudes que temos, ainda que ninguém tenha visto, a sós conosco mesmo, e isso por motivo de ficarmos vermelhos, ficarmos sem graça, é um bom sinal. Porque é sinal que a gente já está pensando diferente. Embora nem sempre consiga agir o diferente, nós já pensamos o diferente. Já é o despertar da consciência. Para uma postura diferente, a partir daí, de tanta vergonha de nós mesmos, nós vamos mudando e mudando a cada dia.
Conta-se que Chico, certa vez, teve um desentendimento na casa espírita em que estavam, lá, uma conversa, e acabou um companheiro se desentendendo com ele. E o companheiro saiu, bateu na porta, pisando duro, e foi embora. E o Chico ficou incomodado com aquilo, com aquela situação. Então, o que ele fez no dia seguinte, logo cedinho, ele foi até a casa daquele companheiro, bateu a porta, e quando o companheiro abriu, olhou-se: mas você aqui? Estava ainda queimado com o Chico. Você aqui? O Chico disse: ah, meu irmão, eu vim aqui te pedir perdão por ontem à noite. Ele olhou para o Chico e disse: olha, eu não sei se você é um santo ou se você é um sem vergonha. O Chico me considera um sem vergonha e me deu um abraço. Santo não era. Santo não era. Mas a palavra sem vergonha que o outro colocou com um sentido pejorativo, talvez no sentido mais real. Considere que eu sou a pessoa que não tem vergonha de pedir perdão. E me deu um abraço. Era real. Isso era real. Não era a tônica que o outro deu, mas era a tônica que o Chico dava. Eu não sou santo, mas eu não tenho vergonha de voltar atrás e pedir perdão. É um modo de mudar o jeito de ser. É um modo de ir exercitando condições boas para nós. Então, para nós, ver o mal é sempre uma condição complicada. Nós precisamos mudar. E mudar esse mindset, mudar essa condição de o que é que nós estamos colocando para dentro de nós. Qual é o acervo que nós estamos fazendo? Quais são as escolhas? O que é que eu ouço, o que é que eu leio, o que é que eu converso, o que é que eu assisto? O que é que me satisfaz? O que é que atende o meu modo de pensar? É isto que está alimentando a minha mente para que eu tenha elementos de agir diferente. Senão, eu não vou agir diferente. Senão, eu vou continuar agindo com as ferramentas que eu tenho. Então, o importante para nós é aprender a ver o bem em toda parte. E é bem aquela lição de Jesus que a gente não cansa de falar, diante do cachorro morto. Quando todos passaram, diz: que coisa horrorosa, que coisa fedida, que coisa feia, como é que deixa isso aqui? Todo mundo passou virando o nariz, virando a cara. Ele parou, olhou e disse: mas que belos dentes ele tinha. Ele concentrou o seu olhar apenas naquilo que era digno de ser olhado. O que não era digno de ser olhado não merecia ser visto. Então ele não concentrou o seu olhar naquilo que não merecia. Ele deu valor exato à única coisa boa. E este é um segredo interessante. Uma vez, uma pessoa amiga nossa tinha lá uma cunhada que não se dava muito bem. Tinham dificuldades. E ela, nossa, uma não podia encontrar a outra, não dava certo as duas juntas. Até o dia que, ouvindo essa fala de Jesus, essa pessoa disse assim: espera, eu tenho que achar alguma coisa boa nela para poder fixar o meu olhar. E um dia olhou desarmadamente para a cunhada e percebeu que a cunhada tinha um nariz bonito. Ela percebeu um nariz de traços bonitos. Então, cada vez que ela olhava para a cunhada, que elas se encontravam, ela não fixava mais nada, a não ser do nariz, que era muito bonito. Mas depois de um tempo, exercitando o olhar só para aquele ponto bonito, ela foi descobrindo outras coisas bonitas na cunhada. De bondade, de coração, de retidão de caráter. E elas se tornaram grandes amigas até hoje. Amigas irmãs, inseparáveis. Se tornaram grandes amigas. Então é um segredo que Jesus contou, não cobrou nada, para mudar o nosso mindset. Ele não cobrou nada, ele deixou ali aquele segredinho para que a gente aprenda a olhar de uma forma diferente. Nós temos uma experiência de uma pessoa que não me agradava. Eu tinha uma ligeira aversão. Nunca me fez nada, nessa encarnação pelo menos. Nunca, nada que desabonasse, nada.
mas me incomodava profundamente. E essa pessoa um dia resolveu estudar no nosso grupo. Falei, Jesus, vai ser difícil, porque eu vou ter que olhar toda semana, né? E vou ter que dar a mesma atenção. A Célia já estava falando, nossa, sentava ali, sentada. Então, porque isso foi conhecido depois de todo mundo. Olha, os primeiros encontros foi assim difícil, a gente não olha muito, a gente vira um pouquinho de lado, desvia o olhar. Mas aí essa pessoa começava também a dar uns apartes na aula, interessantes. E a nossa atenção foi devagarzinho se voltando. Um tempo depois, nós estávamos amigos, sem reservas, sem aquele mal-estar, podendo nos aproximar, nos abraçar, nos cumprimentar com lealdade. Foi bom, porque como essa pessoa já desencarnou, então ficamos muito bem, graças a Deus, fizemos aquilo que Jesus diz, reconcilia enquanto estais a caminho. Tivemos essa oportunidade e não deixamos passar. Mas é um exercício, gente. Nós temos que ir vencendo as nossas barreiras de dificuldade e ir promovendo uma mentalidade diferente em nós mesmos. Então precisamos de um processo de autoconhecimento. Todo esse discurso atual da literatura espírita, e ali tem muitos livros a respeito disso, falando desse autoconhecimento, da mudança que precisamos fazer, do olhar que precisamos ter, toda essa linha da Hermance de Foucault, especialmente, que nós temos estudado, Hamed, outros espíritos, Joana de Ângeles, trazendo a condição de que a gente mude, descubra-se a si mesmo e modifique um olhar para a vida. É um chamamento atual. É um momento mais do que atual. Porque no próprio livro dos Espíritos já se dizia que o tempo da filosofia espírita já passou, dos fenômenos espíritas já passou, e que agora estaríamos vivendo o de transformação de cada criatura. A doutrina veio para isso, para nos ajudar nesse autoconhecimento que precisamos ter. Então nós não podemos, dentro desse autoconhecimento, nos abdicar do dever, é dever de cada um de nós, examinar o teor do nosso olhar. O teor. Qual é a qualidade que damos àquilo que vemos? Esse é o teor do nosso olhar. A maneira como percebemos os fatos. E aí, este teor do nosso olhar passa a ser aquilo que nos revela enquanto pessoa e que sinaliza para nós os pontos frágeis que ainda temos, os pontos difíceis que estamos trazendo. Eles são assinalados por isso. Como é que eu olho? Eu vou contar um outro fato, que também o pessoal já sabe, mas são experiências nossas. Uma vez, tanto eu quanto o Júlio fomos solicitados de uma família a aplicar passe num senhor que estava muito doente, acamado, não poderia vir ao centro, tinha saído de um hospital, estava numa cama hospitalar na casa dele, com todos os recursos, com enfermagem. Então a família veio pedir. Pois não, vamos sim, né? Pode contar com a gente. Isso foi de manhã. Eu disse, bom, quarta-feira é dia que nós temos evangelho no centro, mas antes do evangelho a gente consegue dar uma chegada até lá, para poder então aplicar o passe nele, fazer uma prece para ajudá-lo. E verdadeiramente ajudou. E eu falei, pessoal, então você passa aqui, nós vamos seguindo o seu carro e vamos até lá. Muito bem, ela passou na nossa porta, por volta de 6h30 às 7 horas, era o tempo da gente ir lá e depois ir para o centro. E nós fomos indo, sentido Tremembé. Fomos indo, eu disse, mas onde mora esse homem, né? Naquela época não tinha esses condomínios todos que tinha, a estrada era mais deserta, era muito motel. E de repente ela entrou no motel. Eu falei, Júlio, nós vamos para o motel. Jesus! E curiosamente, eu que nunca tinha entrado, queria ver tudo, né? Claro, eu queria conhecer também. E fiquei olhando todo o movimento da história. Na verdade, o senhor era o dono daquele estabelecimento e ele tinha um apartamento ali onde ele vivia, verdadeiramente. E nós chegamos no apartamento dele, estava
toda a família, filhos, netos, fizeram até um café, que nós nem ficamos com o café, mas estava lá a enfermeira, fizemos evangelhos, todos contritos, fizemos prece, aplicamos passe, magnetizamos água, e agora, gente, está na hora de ir para o centro. E saímos só os dois, porque daí todo mundo ficou. E aí, quando paramos para entrar na pista, eu comecei a dar risada no carro. Porque eu disse, imagine, se passa alguém de Tremembé, vai indo para o centro, e vemos os dois saindo 7h30 da noite do Tremembé, no hotel, para ir fazer o evangelho no centro, ia ficar fácil? Quem ia acreditar que nós dois vamos ficar fácil e fazer evangelho dentro do hotel? Ninguém. Não foi isso que fizeram com o Chico também? Não foi isso que ele viveu? Porque nós vemos com os nossos olhos e moldamos as coisas com os valores que estão dentro de nós. Dentro de nós. Quanta peripécia, Eliana testemunha que já viveu muita peripécia junto comigo também. E a gente tem boas e muitas histórias para contar, que as pessoas poderiam contar muitas vezes. E, no entanto, estávamos ali santamente, cristamente, fazendo um serviço de caridade. Difícil explicar para os outros. Mas eu ri muito, me diverti muito com a história, porque, claro, qualquer um que passasse iria pensar isso, talvez não tivesse coragem de chegar lá e chatear comigo, falar alguma coisa, mas que teria pensado, com certeza teria pensado. Porque dificilmente iam pensar diferente. Porque é esta a nossa ótica. Qual é o teor do nosso olhar? Com que qualidade nós olhamos para as coisas? Nosso olhar é o reflexo da nossa essência interior. O como vemos a vida, o como pintamos os quadros, o como encontramos uma pessoa, aquilo que pensamos dela, isso é nosso. Isso não é a realidade. Não faz parte da vida dela. É a minha vida. É o meu arcabouço que está sendo mostrado. E às vezes, por consequência desse tipo de atitude, nós passamos para o outro informações indevidas, criamos confusões, inimizades, separações, tudo por conta desse nosso olhar. Um olhar difícil, doentio, contaminado por valores inferiores. Os olhos bons de Jesus. Jesus, então, não se prende a cuidado visual. Não importa se usa óculos, se não usa, se tem catarata, se não tem, se tem miopia, se não tem. Isso é coisa do globo ocular. Isso não interessa. Jesus olha para as pessoas sem ver essa condição. Ele olha a essência, o ser que ali está. E ele enxerga o quê? Exatamente o que a criatura é. Por isso que ele desvendava. E por isso que o mundo espiritual, olhando para nós, sabe exatamente quem somos. Esse mundo espiritual superior. Porque nós já aprendemos, através dos estudos, que nós refletimos um campo energético em torno de nós, nas vibrações e colorações das energias que produzimos mentalmente, que é aquilo que se chama nosso campo áurico. E que o espírito superior enxerga assim, ó, ao vivo, a cores e HD, sem nenhum defeito. E aí ele enxerga tudo e faz a leitura desse campo áurico. Então não adianta fazer cara de santo, não adianta falar macio, ter trejeitos de santidade. Isso não quer dizer nada para o mundo espiritual, porque ele olha o painel e está dizendo, é nada disso. Essa criatura não é isso que você está pensando. Essa criatura é isso que está aqui sendo mostrado. E aí a gente vê, nossa, tal pessoa é tão boa, está num processo obsessivo danado. Como ajudar essa pessoa? Ela é tão boa, sim, ela está melhorzinha, mas ela não é tão boa, porque se ela fosse tão boa, não haveria possibilidade de ligações vibratórias entre uma região inferior e uma região superior. Ela não teria essa possibilidade. Mas se ela está sendo assediada, é porque ela tem brechas, é porque ela tem alguns links, algumas possibilidades. Alguém cutucou e ela aceitou a amizade. Aceitou a amizade, agora se aguenta. Porque vai ser assim daí para frente.
Então, o olhar de Jesus qual era? Como ele via as criaturas? E essa página é do livro Viajor. Emmanuel é quem relata isso através da psicografia de Chico. E é muito interessante que ele fala sobre o olhar de Jesus. Ele diz: o mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Ele nunca parou naquela faixa da ignorância, dos comprometimentos. Ele nunca deu atenção para isso na vida. Então ele olhou para Bartimeu, que é aquele cego de Jericó, que ele cura, e ele não vê ali o homem utilizado pelas trevas, diz Emmanuel. Ele simplesmente vê um amigo que poderá tornar a ver. Então ele cura Bartimeu. Não é um homem condenado pelas trevas. Ele não tinha trevas interiores. Ele tinha impossibilidade de visão do plano ocular. Só isso. E então Jesus reabilita aquele homem. Diante de Maria de Magdala, ele não vê a mulher possuída pelos gênios da sombra, porque fala-se dos 7 demônios que acompanhavam Maria de Magdala, obsessores cruéis. Ele não vê isso. Ele vê simplesmente uma irmã sofredora e que poderia ser um auxílio mais adiante àqueles também sofredores do caminho. Diante de Zaqueu, ele não vê o expoente da usúria da apropriação indébita, diz Emmanuel. Ele não vê isso. Aquele homem que passava a mão no dinheiro de todo mundo. Ele não enxerga isso. Por isso ele não critica o que ele vê. Ele vê um missionário do progresso enganado pelos desvios da posse. Ele era o missionário do progresso. Ele deveria usar o dinheiro de uma forma boa na comunidade que ele vivia. Ele devia aplicar os impostos em coisas melhores. No entanto, ele levou tudo para o seu cofre pessoal. Então ele sofreu por ser uma criatura enganada com a posse, com o tesouro que o ladrão rouba, que a traça corrói, a ferrugem destrói. Era um homem enganado com os valores. É disso que ele chama atenção. Ele não vê Simão Pedro na hora da negação, quando ele diz não conhecer Jesus, quando ele foge do testemunho, ele não vê como um cooperador, como alguém enfraquecido, mas sim, ele vê como um aprendiz invigilante. Pedro ainda era um aprendiz, e Pedro não vigiou o suficiente, se deixou carregar por aquela decisão que depois o fez sofrer tanto. Mas ele não via a pessoa naquele ato que ela estava infringindo. Não. Ele olhava a possibilidade do vir a ser de cada criatura, do que seremos no futuro. Judas, ele não viu como discípulo ingrato, mas como um colaborador traído pela própria ilusão. Judas iludiu-se a respeito do Cristo e por conta disso ele teve uma atitude menos feliz. Então nós vemos como Jesus via. Não nos olhava no momento do erro. Ele nos olhava o que seríamos após uma reabilitação. E a espiritualidade superior também nos olha assim. E também olha que se estamos passando por dores e aflições, essas dores e aflições, embora eles se condoam, eles sabem que é a melhor lição que estamos tendo para aquele momento. Conta Carlos Bacelli, que estava após uma palestra conversando no centro, quando uma senhora chegou pedindo para conversar um pouquinho com ele. E ele disse: pois não, é senhora, meu Bacelli, eu estou com um problema sério com meu filho, que tem 38 anos, era um gerente de uma casa bancária, mas ele tinha problemas sérios por conta da mediunidade, ele não se encontrava, era uma criatura que estava perdida nesse aspecto. Então, assim, ele sofre muito por conta disso. E o Bacelli, ouvindo, também ouviu o irmão José falar para ele: deixe sofrer, porque ele ainda não sofreu bastante. A hora que para ele a dor for grande, ele vai correr. E o Bacelli teve o que dizer para aquela senhora: você tenha paciência, tudo vai se arranjar. Mas por que o irmão José falou isso? Impiedade da espiritualidade superior? Não. Porque nós, se temos uma dorzinha de barriga, uma dorzinha, e aquela dorzinha fica, a gente toma um remedinho,
e vai, não procura o médico, é só uma dorzinha. E vai ficando, até o dia em que a dor de repente é algo insuportável, e aí sai correndo para o primeiro pronto-socorro que tiver com a porta aberta. É o que nós fazemos. Esse é o nosso comportamento. Nós somos como aquele cachorro de uma historiazinha, que vale sempre a gente lembrar. Tinha um posto de gasolina e um cachorro de rua, que sempre estava ali no posto de gasolina. E o cachorro ficava ali no canto, choramingando, que chorinho fino, choramingava. Então o moço uma vez parou e disse assim: escuta, você me vê esse cachorro nesse lugar, choramingando, será que ele está doente? Não, ele come bem, ele bebe bastante água, ele anda, dá umas voltinhas, volta, deita e continua chorando. Então, mas por que ele faz isso? Não, sabe o que acontece? Ali tem um preguinho, e ele gosta de deitar ali, e o preguinho cutuca. Então ele fica choramingando, mas não sai de cima do preguinho. Quer dizer, nós somos assim. Ficamos choramingando, reclamando, em cima do mesmo preguinho. Nós não abrimos mão daquele lugar. Nós tomamos posse de tal maneira do lugar, daquele lugar da vida, e que não abrimos mão. Então choramos, em cima do mesmo preguinho, doendo, até o dia, quem sabe, que o prego deu uma escapada maior, esse torne maior, e deu um cutucão bem grande, aí a gente sai ganindo pelas ruas da vida, chorando as mágoas todas, porque não dá mais para deitar ali. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Porque é que nós temos que ficar acomodados em situações que não nos agradam, que não nos representam mais, que não dizem respeito ao nosso existir. Aquelas histórias que abre o baú e vai chorar a vida inteira por causa de algo que aconteceu 50 anos atrás. É aquilo que um orador contou numa palestra a respeito de uma senhora que estava chorando fazendo almoço, mas chorando copiosamente. E então o genro chegou e disse: mas Dona Maria, o que aconteceu? Alguma coisa, a senhora está tão desesperada, chorando, tão sentindo. Ah, foi o Zé. O Zé era o marido dela, que estava lá na sala, lendo um jornal calmamente, sentado no sofá. E o genro olhou e disse: o que será? Ele é tão bom. O que será que aconteceu que ela está chorando tanto? Aí ele foi, perguntou para o seu Zé: escuta, alguma coisa? Não, nada. Voltou a Dona Maria: mas escuta, ele disse que não fez nada. Não, eu estou chorando, não é por alguma coisa hoje, é que há 20 anos atrás o Zé fez isso assim para mim, e por isso que eu estou chorando. O Zé lá lendo o jornal, sossegado, esperando o almoço, e ela ainda chorando por causa de uma discussão de 20 anos atrás, gente. E nós somos assim. É uma coisa, a gente não desapega do que é ruim. Interessante isso. Parece que o que é ruim que a gente guarda. A gente tem maior apego para jogar na cara do outro. Já fala assim, né? É para jogar o dia na cara do outro. Pelo amor de Deus, vamos largar isso, porque não tem sentido viver assim. Não diz respeito à nossa vida. Então nós precisamos aprender com o olhar de Jesus que a crítica não cabe mais em nós. A crítica pelo olhar de Jesus está banida no mundo das nossas consciências. A crítica só será verdadeira se seguir aquele crivo de Kardec. É verdadeiro, é útil, é bom. Se é isso, ótimo. Se não é, abstenha-se de abrir a boca. É melhor. Evita uma série de confusões. Então esse entendimento vai nos ajudando a discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo nos mais inquietantes de semana, os espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, do nosso auxílio e da nossa compaixão. Não está merecendo a crítica nenhuma. É que a gente tem um olhar de complacência, a gente tem um olhar de bondade para tudo isso. A cada dia há de significar um desafio a ser superado por nós. Cada dia do nosso existir. É um desafio para a nossa própria vida. Individualmente, nós somos chamados a cooperar sim, como a obra do Criador. Nós não estamos aqui na Terra só por nós. Nós estamos aqui na Terra encarnados também pelos outros, também pelo planeta, também por tudo isso. Às vezes a gente
gente ouve uma palavra assim: ninguém é insubstituível. E os outros assim: imagina, que é isso? Todo mundo é substituível. Isso é mentira. Não, isso é verdade. Porque a tarefa que eu tenho é própria de mim. E nisso ninguém pode me substituir. Ela é minha. A tarefa que o outro tem, o que ele tem que viver, é dele. E ninguém poderá substituí-lo naquela tarefa, naquela vivência, porque isso diz respeito a ele. Então nós somos sim insubstituíveis na conta que temos dado à nossa vida, na conta que temos dado para este mundo, em colaboração daquilo que pudermos fazer de melhor. Somos sim criaturas únicas, insubstituíveis, trazendo conosco as responsabilidades que nos competem e as quais teremos que dar conta. Dr. Antônio Carlos Costado, nosso amigo, já desencarnado, mas que eu falo quase diariamente dos ensinos dele, ele tem uma frase muito interessante para a nossa reflexão. A ação consciente, ao reformular valores e crenças, representa o instrumento mais seguro na ressignificação dos conteúdos do inconsciente. O mindset está fazendo parte de tudo que eu guardei no meu inconsciente. Mas a minha ação consciente hoje, despertada pelos valores que a doutrina tem nos trazido, os ensinamentos que temos recebido tem nos trazido, e por isso a abertura do Evangelho, dos Espíritos do Senhor, que obedecendo a ordem de um general descem como um exército sobre a terra para fazer luz nas consciências, está lá na abertura do Evangelho, dizendo isso. Esses Espíritos abençoados têm nos ajudado para que conscientemente possamos olhar para nós mesmos, admitir as falhas, lutar para superar as falhas e nos tornarmos criaturas melhores, que conscientemente queiramos ser felizes, mas trabalhemos pela felicidade, que possamos fazer o melhor por nós mesmos. Então ele chama para superar os conteúdos do inconsciente as ações mais íntegras, o agora. Investir no presente e no futuro é o melhor caminho para nos libertarmos das ações e sentimentos indevidos do passado. Esse é o pensamento de Costado. Investir no nosso presente, investir no nosso futuro, sermos criaturas melhores hoje, amanhã melhor ainda, é o único caminho para nos libertarmos daquele peso, dos enganos, das nossas atitudes passadas e podermos assim ter olhos de luz para ver todos os fatos e não olhos de trevas amarrados a conceitos que não dizem mais respeito ao nosso existir. Então Chico, que hoje é lembrado por todos nós pela data do seu aniversário, estaria fazendo 107 anos, dos quais 92 ele viveu encarnado, e dos 92, 75 de mediunidade de luz para todos nós, porque não fosse mãos de Chico, mãos de luz, não teríamos um acervo do tamanho que temos para usufruir hoje. E às vezes a gente faz tão pouco dessa literatura, envolvido com literaturas outras, com modernidades outras que vão surgindo ao longo do tempo, sem perceber que isso tudo já está ali. É só a gente buscar, porque o caminho já está mostrado para nós. A nossa gratidão ao Chico é imensa, porque através dele é que os espíritos puderam se apresentar, ditando caminhos para nós, sendo farol na nossa caminhada, na nossa estrada, nos ajudando a modificar o jeito de ser, acreditando que todos nós temos jeito sim, todos nós melhoraremos sim, todos nós somos filhos de Deus sim, e por conta disso, no esforço de cada um, na luta de cada dia, nós estaremos melhorando naquilo que passa. Então nós queremos somente pegar aqui uma página do Chico que nós separamos, porque achamos muito importante. Na verdade, gostaríamos até de trazer o áudio com a voz dele. Na falta da voz dele, vai a nossa, né? Porque a página dele é uma página chamada Mais Luz, de Emmanuel com Chico. E Emmanuel diz, através de Chico, assim: em verdade,
grande é a noite que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos as trevas da incompreensão e as nuvens da discórdia implorando a graça da luz. Não clames, porém, contra as sombras. Muita vez, o desespero é a preguiça agitada, tanto quanto a lamentação é a ociosa sonora. Não condenes nem reclames, faz alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplendente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho. O amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo, os clarões da manhã, é um templo aberto à glória solar. Ajuda e transformarás a noite em alegria, que ama e verás a vida brilhar. Essa é a tarefa. Que possamos ter olhos melhorados, que possamos ver com mais complacência, possamos ver com mais humildade, que possamos ver com mais compreensão, para que verdadeiramente a nossa vida se faça diferente e que todo esse modo nosso de exteriorizar o bem que começa a nascer em nossos corações, em nossas consciências, possam fortalecer as nossas estruturas físicas e espirituais, para que ao deixar essa terra, saiamos aqui verdadeiramente melhores do que quando chegamos. E ao receber a nossa chegada, o cartãozinho de hoje, que Alicine é o médium que coloca essas coisas para nós, diz aqui, numa fala de Emmanuel, através de Chico, ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar a afeição de movimento libertador de consciências e corações. Que brilhe a nossa luz e que Deus nos abençoe. Aqui à noite, né? E hoje a gente, nessa tarde, com certeza a Marina, nossa amiga, essa palestrante, nossa, não dá nem para falar o quanto ela passa para a gente de ensinamento, que complementa os nossos estudos, né? A gente que vem dentro de uma casa espírita estudando, né? Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras, né? Então, ela vem e complementa com a gente essas palestras maravilhosas que ela passa para nós aqui. Boa noite. Desculpa, boa tarde. Muita alegria que a gente está retornando a essa casa, onde a gente gosta muito, tanto do pessoal. E a gente está sempre trazendo mensagem através da música. Nós separamos quatro músicas aqui, rapidinho, umas mensagens muito boas. Inclusive vamos começar com o Mensageiro do Chico Xavier. Seria o aniversário dele hoje, né? Então vamos lembrar dele, né? Começar as melodias, canções, lembrando do nosso amigo Chico Xavier.
Chico Xavier já vive bem pertinho do Senhor e traz uma certeza que viveu para servir e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, viria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. Mostrando em sua grandeza a humildade, foram tantos livros que ele recebeu, são tantas luzes em nosso caminho, falando das verdades que a vida continua, um tesouro que ele não criou sozinho. Mensageiro Chico Xavier já vive bem pertinho do Senhor e traz uma certeza que viveu para servir e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, viria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. Agora, boa nova. Hoje eu tenho alegria na vida, mas brilho no olhar. Vejo alguém me mostrando o caminho e as marcas no chão. A energia invadindo meu peito e o meu pensamento. Já não sinto aquela tristeza no meu coração.